Começamos 2020 no meio de um surto de coronavírus na China que o mundo inteiro está acompanhando bastante preocupado. Até aqui são milhares de casos confirmados, pelo menos dentro da China, e mais de 100 mortos, que é um número triste, mas que com certeza vai ter subido até a gente ter essa conversa aqui. Ao mesmo tempo, a China, acredite ou não, é um dos melhores lugares onde esse problema sério podia estar acontecendo. E vai ser bem complicado se o vírus sair de lá e a gente tiver que enfrentar o mesmo problema que eles estão enfrentando por aqui. Isso porque essa não é a primeira aventura da China com um coronavírus e com esse tipo de doença. Em 2003 eles tiveram um outro surto de pneumonia causada pelo mesmo tipo de vírus que eles passaram na época meses escondendo. Só foram reconhecer os casos quando algumas pessoas que tinham sido contaminadas na China viajaram para fora e ficaram doentes em outros países. E aí a China acabou passando por uma série de mortes e um prejuízo de dezenas de bilhões de dólares porque teve uma queda de visitantes para lá e uma queda de confiança no país até. Dessa vez, aprenderam a lição, foi bem diferente. Segundo pelo menos o Centro de Controle de Doenças chinês, eles já notificaram a OMS acho que 2 dias depois de reconhecerem os primeiros casos de pneumonia estranha, sem causa conhecida, em Wuhan. Já fecharam logo em seguida a feira de pescado, onde eles encontraram esses primeiros casos e saíram testando tudo, quem trabalhava na feira e os bichos que o pessoal vendia lá, mas não encontraram a fonte do vírus ainda. E agora estão isolando agressivamente não só as pessoas que estão doentes e quem teve contato, as pessoas próximas, como isolaram a região inteira. De uma forma que eu acho que seria bem difícil de outros países fazerem, mas que nessa situação talvez possa ajudar, talvez seja importante para conter o coronavírus. Isso porque grande parte do problema dessa doença não vem da proporção de mortos, que eu vou dizer, parece até baixa pelo que se mediu até agora, embora seja incerto. O problema é que tem um volume enorme de gente que acaba precisando de atendimento. Tanto agora quanto nos surtos anteriores de coronavírus, uma das situações onde ele é mais transmitido é ambiente hospitalar. E isso gera 2 problemas que acabam se somando mais para frente. Primeiro, porque os sintomas são sérios e mesmo com relativamente poucos casos, mesmo se não for muita gente na região infectada, muita gente acaba internada. E depois porque os casos mais sérios, que são mais contagiantes, no hospital acabam passando o vírus para a equipe médica. E aí o número desproporcional e muito cruel de profissionais de saúde acaba ficando doente ou até morrendo. Ou seja, o surto de coronavírus lota os hospitais e não só lota eles, como torna os hospitais mais perigosos para o contágio e ainda incapacita as pessoas mais importantes nessa hora. Por isso que eu digo que a China é um bom lugar para lidar com esse problema, porque ela é um dos países que tem a maior capacidade de responder a uma situação dessa. Tem poucos países no mundo que têm uma infraestrutura que consegue ser capaz de conter um surto desse tamanho. Não com um caso isolado, como o que está acontecendo internacionalmente até agora, mas sim um caso com centenas ou milhares de pessoas doentes. Eu não sei que outro país que ia ter condições de construir um hospital de 1.000 leitos em menos de 10 dias, por mais simples que seja, como eles estão fazendo em Wuhan. Para dar uma noção do que são 1.000 leitos, um hospital de grande porte tem 500 leitos. O hospital das clínicas de São Paulo é, segundo eles, o maior da América Latina e tem 2.400 leitos. E além desses 1.000 que a China está fazendo em Wuhan, ela ainda vai construir mais um hospital lá e outros hospitais em outras regiões afetadas também nos próximos dias. Isso sem falar em todo o equipamento envolvido que provavelmente também só a China ou sei lá, mais alguns outros países podem fabricar. Precisa de máscara respiratória para todo mundo doente e saudável da região, precisa de equipamento de proteção médica, kit de teste para o coronavírus para saber se as pessoas estão infectadas mesmo, sensor de infravermelho para ver se quem está embarcando no transporte está com febre, remédio para aliviar sintoma e por aí vai. É muita coisa de uma vez. Por enquanto, a gente está à mercê da capacidade chinesa para conter esse surto, o que, de verdade, é uma das maiores do mundo, mas que pode não ser suficiente se a gente começar a ter muitos casos de pessoas que transmitem o vírus sem ter sintomas. O problema dessas pessoas sem sintomas é que elas são muito mais difíceis de detectar e de isolar e aí de conter a transmissão. E alguns dos primeiros casos que foram estudados até agora mostram que isso pode estar acontecendo, a gente não sabe se o suficiente para ser um problema, vamos torcer para que não. No pior dos cenários, se esse for o caso, se tiver gente transmitindo o vírus sem sintoma e
os casos isolados em outros países vão virar uma pandemia, e aí vários países, se não todos, vão ter o mesmo problema que a China está tendo. A gente vai precisar de uma infraestrutura mundial de teste, contenção de casos suspeitos e atendimento a doentes, e depois atendimento aos profissionais de saúde que acabaram ficando doentes, e por aí vai, a coisa escala muito. Eu sei que tem muito país, o Brasil incluso, que tem a capacidade de conter os primeiros casos, as pessoas que chegam doentes da China e conseguem aí impedir um surto da doença, se ela pode ser detectada. Agora, se for o caso da China não dar conta de acompanhar isso por lá, eu não sei se a gente seria capaz de conter isso por aqui no Brasil. E se isso se tornar uma pandemia e não der para contar com isolamento e contenção, ainda tem um outro problema, porque a gente começa a depender muito mais de saídas como remédios ou vacinas, o que também não se faz de uma hora para outra. Se o seu país não é um país que produz praticamente metade do concreto que o mundo usa o ano inteiro, e se não for pioneiro em pré-fabricados, como é o caso da China, é meio difícil de construir essa capacidade de lidar com o coronavírus conforme ela aparece. Só o volume de testes que tem que fazer para vírus demanda laboratório e centro de pesquisa pra caramba e com muita capacidade. Depois a crise demanda pessoas capazes para coordenar e até para comunicar o que está acontecendo para a população se sentir informada. E até a resolução de uma pandemia dessas, no melhor cenário, precisa de um bom preparo antes. A gente não tem hoje um remédio eficaz contra o coronavírus e mesmo se a gente fizesse um de uma hora para outra, numa pandemia, com isso se espalhando dessa forma, a gente ia precisar de muitas doses de remédio e de uma logística infernal para distribuir. E mesmo se a gente criasse hoje o que seria a melhor solução de todas, uma vacina contra o coronavírus Wuhan, que vai proteger todo mundo, deixar as pessoas imunes e resolver os problemas, o que de verdade seria a melhor situação possível, praticamente cada país, ou pelo menos países que têm o tamanho do Brasil, precisaria ter uma ou várias fábricas de vacinas próprias para poder dar conta de produzir milhões de doses de vacina do dia para a noite. É bom a gente já começar a se preparar.